Este salmo, o Salmo de Davi, ele é classificado na Bíblia como um dos cânticos de romagem, que vai do Salmo 120 até o Salmo 134. Durante as 3 festas anuais dos judeus, que era a Páscoa, Pentecostes e o Tabernáculo, eles faziam peregrinação a Jerusalém para poder adorar no templo. E durante esta peregrinação, durante esta procissão, este percurso que eles faziam, que eles tinham bases ali em algumas cidades, e eles ficavam naquela base e dali eles peregrinavam a Jerusalém. Eles iam entoando esses cânticos, iam cantando essas músicas, que vai do Salmo 120 ao Salmo 134. E o Salmo 31 é uma dessas músicas que eles iam cantando. Então, durante todos os anos, pelo menos 3 vezes ao ano, eles cumpriam o mesmo ritual. Eles ficavam em bases ali ao redor de Jerusalém e iam para Jerusalém em procissão cantando essas músicas, adorando a Deus, celebrando o nome do Senhor. Porém, o estado de espírito era bastante heterogêneo. Por quê? Em alguns momentos, as pessoas iam e cantavam essas músicas com alegria, porque estavam alegres, porque estavam contentes, porque havia nascido um filho, porque havia tido uma bênção de Deus. Então, eles cantavam essas músicas com alegria, em louvor e agradecimento a Deus. Mas muitos também cantavam com tristeza, porque estavam passando por dificuldade na sua vida, tinham perdido um ente querido. Havia momentos de Israel que eram momentos bastante problemáticos em virtude do pecado que eles tinham cometido também. Então, eles passavam por uma série de provações. Então, havia momentos de alegria e momentos de provações. Porém, eles tinham que ir todo ano para lá. Eles tinham que cumprir esse ritual. E eles cantavam essas músicas independente do seu estado de espírito. Assim é a nossa vida. A nossa vida é desse jeito. Às vezes a gente está bem, tem momentos que a gente está bem, que a gente está eufórico, que a gente está explosivo, e tem momentos que a gente está mal. Tem momento que a gente está passando por situações difíceis, porém, nós temos que continuar. Nós temos que ir adiante. Nós temos os propósitos que o Senhor separou para a nossa vida, e nós, pela graça e misericórdia de Deus, somos imbuídos por Ele para poder cumprir esse propósito, ou esses propósitos. Davi, quando ele escreve esse salmo, ele estava passando por um momento muito conturbado da vida dele. Ele havia sido acusado por Saul e por seus auxiliares de alta traição. Saul passou a acreditar que Davi queria derrubá-lo e destroná-lo, que Davi queria destruí-lo e tomar o seu lugar. E por isso Davi ele passa a ser ferozmente perseguido. Antes Davi, ele era um herói nacional em Israel. Ele era o cara que tinha ganhado o gigante, tinha derrotado o gigante. Ele era genro do rei. Ele fazia parte da família real. E era o chefe da guarda pessoal do rei. Ou seja, uma pessoa de grande autoridade. Do dia para a noite, a coisa reveste de um jeito que ele passa a ser o principal inimigo da nação. O principal inimigo do reino. Então, Davi, nesse momento de desespero, nesse momento onde ele está plenamente desconfortável, ele escreve esse salmo para Deus, dizendo: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Eles estavam acusando Davi de um monte de coisa, que Davi não era culpado. Então ele resolve, num dos momentos de maiores dificuldades da sua vida, se voltar para Deus. Assim como nós, em muitos momentos, quando estamos passando por dificuldades extremadas, nós só temos um caminho: se voltar para Deus. Davi, ele se volta para Deus em adoração. Ele escreve essa canção, ele escreve esse salmo. E esse salmo nos ensina que diante da imprevisibilidade humana, diante das vicissitudes da vida, e para que nós possamos sobreviver em meio aos caos, ele nos ensina que os filhos de Deus confiam e esperam nele em qualquer ou em quaisquer circunstâncias. Davi, ele tinha sido deposto da condição de herói nacional para ser inimigo de Israel. Mas ele não titubeou, porque ele confiava e esperava em Deus em qualquer circunstância. Ou seja na alegria, ou seja na tristeza, ou seja na pobreza, ou seja na doença, ou seja na perseguição, ou seja na exaltação, nós esperamos em Deus em qualquer circunstância. Os filhos de Deus esperam no Senhor em qualquer circunstância.
A minha expectativa hoje é que possamos, à luz das Escrituras, desenvolvermos atitudes que nos possibilitem um relacionamento qualificado com Deus, mesmo em meio às adversidades. Esse salmo traz lições valiosíssimas para a gente. Para que em meio às adversidades, em meio aos problemas, em meio aos enfrentamentos que a gente tem na nossa vida, a gente possa mesmo assim qualificar o nosso relacionamento com Deus. Porque quando vem um problema, o que a gente faz? A gente retrai, não retrai? Quando vem um problema, a gente não fica triste? Quando vem a doença, quando vem o luto, quando vem o desemprego, quando vem a situação problemática dentro de casa, a nossa tendência não é se retrair e ficar triste, lamentando? Mas a palavra de Deus nos ensina hoje que mesmo em meio à adversidade, nós podemos qualificar o nosso relacionamento com Deus. Nós podemos ter um relacionamento qualificado por Deus, porque assim é a vida. A vida, ela não é um mar de rosas. A vida, ela não é só alegria. A gente passa por dificuldade na vida também. Assim como Davi passou, assim como os homens de Deus passaram, assim como eu e você passa. A esperança é que nós possamos ter o nosso relacionamento qualificado para a glória dele. Para isto, a gente precisa se voltar para o texto, para aprender na palavra de Deus como nós teremos esse relacionamento qualificado. Primeiro ensinamento aqui, versículo 1. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Ele está dizendo que a atitude, a virtude que ele desenvolve como servo de Deus, como filho de Deus, e a virtude que nós precisamos ter para poder resistir a essas adversidades e sermos qualificados com Deus no nosso relacionamento, é a virtude da humildade. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Ele não é soberbo. O meu olhar não é altivo, nem engrandecido, não é elevado. Ou seja, independente da circunstância, se eu estou diante do rei, ou se eu estou sendo perseguido pelo rei, se eu estou vivendo uma situação boa na minha vida, ou se eu estou vivendo uma situação ruim na minha vida, a palavra de Deus me ensina a ser humilde diante de Deus. Não é orgulhoso o meu coração, nem altivo o meu olhar. É humildade. Porque essas características que ele coloca aqui, orgulho e altivez, elas são pecados. Elas são pecados que precisam ser enfrentados diariamente. Porque a nossa tendência natural é que quando a gente ganha alguma coisa, quando a gente obtém um benefício, quando a gente está bem de vida, quando a gente está vivendo uma vida boa, a nossa tendência natural é que a gente olhe mais para a gente e confie mais nas nossas forças. Fala assim, não, se eu ganhei isso aí é porque eu fiz por onde? Se eu ganhei isso aí é porque eu realizei. Se eu estou levando essa vantagem financeira é porque eu fiz um bom negócio, eu tive inteligência para poder fazer isso. Aí o que acontece? A graça de Deus é diminuída e o homem é exaltado. Davi matou o leão. Davi matou o urso. Davi era herói nacional. Mas ele ensina a fórmula de sucesso para a minha e a tua vida. E a fórmula de sucesso é a humildade. E ele aprendeu a ser humilde na marra. Ele aprendeu a ser humilde na marra. Por quê? Porque quando ele passa a ser perseguido, o que ele faz? Primeiro, ele precisa sobreviver. Então ele se junta a 300 homens, 300 pessoas que também não tinham muita referência na sua vida. 300 pessoas que também estavam atribuladas igual a ele. E ele se junta a essas pessoas e fala assim, vamos depender um do outro? Vamos andar junto? Vamos fazer um acordo aqui? Eu ajudo vocês e vocês me ajudam? Vamos sobreviver juntos? Está todo mundo aqui ferrado. Está todo mundo aqui em condição de desespero. Mas vamos juntar os desesperados aqui, todo mundo desesperado, eu e vocês aí, está todo mundo desesperado? Vamos nos juntar e vamos nos apoiar. Para quê? Para que a gente possa desenvolver a humildade. Davi, quando ele derrota o gigante, quando ele se torna herói nacional, ele precisou do exército de Israel para poder terminar a tarefa. Porque quando o gigante é derrotado, os filisteus saem fora, saem correndo. E quem é que vai atrás dos filisteus para poder destruir os filisteus? O exército de Israel.
Davi não ganhou aquela guerra sozinho. Ele iniciou a guerra, mas aquela guerra foi ganhada por todos. O que Deus estava querendo ensinar para Davi e querendo ensinar para mim e para você? Independente da vitória que a gente tenha na nossa vida, mantenha-se humilde, porque eu sou o Senhor de vocês. Mantenha-se humildes. Seja humilde. Porque ninguém faz nada sozinho. Você derrotou o gigante, mas quem terminou a obra foi o exército de Israel. Eles foram lá e venceram a batalha. Quando Davi estava fugindo de Saul, e ele precisava acomodar a sua família, ele vai atrás do rei dos filisteus, o inimigo, se submete ao inimigo. Ele é rei de Israel, ele tinha sido ungido por Deus. Gente, a gente está falando de uma pessoa que Deus falou assim, ó, é esse aqui, apontou o dedo e falou, é você. Você é o cara. Deus já falou para você que você é o cara? Deus já apontou o dedo para você e falou, você é o cara? Deus apontou o dedo para Davi e falou, você é o cara. Ele tinha todos os motivos para se orgulhar, mas ele foi lá e se submeteu ao rei dos filisteus e falou assim, me dá tua proteção. Protege a minha família. A minha família está em condição de vulnerabilidade. Vem e protege a gente. Eu preciso de um lugar para poder morar. Então ele se humilha diante daquele homem, diante daquela autoridade, para poder sobreviver. A sua família é amparada por aquele homem, e num dos momentos de bastante dificuldade na vida dele também, ele retribui com humildade. Por quê? Porque a sua família é sequestrada. Eles vão lá e resgatam a família. A palavra de Deus nos ensina isso, no livro de Samuel. A família de Davi é sequestrada, ele vai lá e resgata a sua família. Porém, 300 homens vão para a guerra e 200 ficam no acampamento. Aí quando ele resgata a sua família e volta, os 300 que foi com ele falam assim, não, esses 200 que ficaram aí, eles não têm que receber nada não, eles não lutaram, eles não têm que receber nada. O espólio da guerra tem que ficar só entre nós. Davi falou, negativo. Esses 200 também participaram e guardaram as nossas bagagens. Eles têm o mesmo direito que vocês têm. Davi, aprendendo na carne, aprendendo na prática a humildade, ele exerce misericórdia para aqueles que não podiam ter nada. Ele passa a pensar no outro. Então, quando a gente desenvolve humildade, quando a gente se coloca diante de Deus e introjeta essa atitude para nós termos nosso relacionamento qualificado com Deus, nós aprendemos a centrar as nossas demandas nos outros e nas suas necessidades, e não em nós mesmos. Porque uma das atitudes de uma pessoa humilde, que mesmo passando por diversidade, ela vive um padrão de humildade, uma das atitudes é, eu estou totalmente problemático, mas tem meu irmão que está pior que eu vou ajudar meu irmão. A situação está difícil, a situação está complicada para mim. Eu posso estar devendo cheque especial, eu posso estar devendo cartão de crédito, mas eu estou vendo meu irmão passar necessidade, eu vou comprar uma cesta básica. A situação para mim pode estar difícil, mas para o outro pode estar pior. Quando a gente desenvolve humildade, a gente tira o centro da atenção da nossa vida e passa a centrar no outro. Uma outra atitude é que nós aprendemos a ser humilde, aprendendo que sozinho nós não somos capazes de construir nada. Às vezes a gente está passando por um momento de dificuldade e a gente quer resolver as coisas pela nossa própria força. Às vezes a gente está passando por um momento de instabilidade e a gente fala assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer aquilo outro, mas eu não tenho força para fazer. Sozinho a gente não consegue resolver nada, a gente precisa do outro. E para a gente poder precisar do outro, a gente precisa ter humildade. A gente precisa ter humildade. E essa humildade nós aprendemos como? Essa humildade nós aprendemos com o nosso mestre, com Jesus Cristo. Porque ele tinha todos os motivos para não ser humilde. Ele é Senhor soberano. Nós lemos hoje, ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Porém, Jesus se humilhou. Ele se transformou em forma de homem. Ele habitou entre nós. Ele se autoconteu para morrer pela minha e pela tua vida. E quando ele morre pela minha e pela tua vida, ele nos dá a condição para que nós possamos ser assistidos por ele. A humilhação de Jesus, a humildade de Jesus gerou na humanidade a condição para que nós pudéssemos ser assistidos por ele e assim ser salvos pela sua graça.
Então, assim como Jesus ele foi humilde, assim como Jesus ele foi servo, ele nos conclama, diante das adversidades, diante dos problemas, desenvolvermos atitudes de humildade e de servidão, porque assim nós estaremos glorificando o nome dele. Em primeiro lugar, para que nós possamos ser qualificados em meio à adversidade, para que o nosso relacionamento com Deus seja qualificado em meio à adversidade, nós precisamos de humildade. Mas ele continua, no Salmo 131, ainda no versículo 1, Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Olha só como que o rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, a maior figura de representação de autoridade de Israel, abaixo de Jesus Cristo, ele pensa, não é orgulhoso o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. A segunda lição que a gente aprende aqui nesse texto é a lição do contentamento. Ele era uma pessoa contentada com aquilo que ele tinha. Ele fala, não anda à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Eu não estou à procura do grandioso, eu não estou à procura do excelente, eu não estou à procura do extraordinário. A minha vida, ela está reorientada para Deus. O problema todo hoje é que a gente está procurando isso aí, tá, gente? Nós procuramos isso, tá? A gente procura o grandioso, a gente procura o excelente, a gente procura o extraordinário. E nesta procura desenfreada, muitas das vezes a gente acaba perdendo foco. Por que a gente acaba perdendo foco? Porque essas coisas passam a ter mais valor na nossa vida do que o nosso relacionamento com Deus. As pessoas estão à procura da riqueza. Os coaches da internet estão aí ensinando as pessoas a serem ricos. Não estão, não estão? Ensinando as pessoas a terem uma vida extraordinária. Você precisa deixar de ter uma vida medíocre e ter uma vida extraordinária. A pergunta é, o que é ter uma vida medíocre? O que é ter uma vida medíocre? Qual o padrão que estabelece a tua mediocridade? É o padrão de consumo ou teu relacionamento com Deus? Tá? Qual é o padrão que estabelece a tua mediocridade? O homem mais rico da Terra, no século XIX, do século XIX para o século XX, um cara chamado John Rockefeller, ele era o primeiro bilionário dos Estados Unidos. Primeiro bilionário dos Estados Unidos, John Rockefeller, ele vai dizer o seguinte, o homem mais pobre que eu conheço é aquele que só tem dinheiro. É o mais pobre. Por quê? Porque não tem contentamento. Há um tempo atrás eu li um livro chamado Você é Aquilo que Ama, o Poder Espiritual do Hábito, de um autor cujo nome é James Smith. É um filósofo e um teólogo estadunidense. Nesse livro é interessante que ele trabalha a perspectiva, é um livro muito profundo, tá? Se você tiver a oportunidade, você leia ele. Ele trabalha a perspectiva que o nosso coração ele é voltado para aquilo que a gente deseja. Então, que ele precisa, ele diz que para que nós possamos ter um relacionamento qualificado por Deus, a gente precisa recalibrar o nosso coração. O nosso coração tem que ser recalibrado, segundo, não as demandas do mercado, não as demandas do consumo, mas a demanda que Deus estabelece para mim e para a tua vida. E ele vai dizer nesse livro também, muito interessante, que existem liturgias que são rivais à liturgia cristã. Liturgias que concorrem à liturgia da Sagrada Escritura. E ele vai identificar que a mais importante dessa liturgia é a liturgia do consumo. A mais importante dessas liturgias é a liturgia do consumo. E nesta identificação, ele vai comparar o shopping center a um templo. Ele vai comparar o shopping center à igreja. Ele vai chamar o shopping center do templo do consumo. Olha essa coisa interessante. Ele vai dizer que o shopping center é o templo do consumo, que as dinâmicas que existem na igreja, de recalibração, as dinâmicas que existem na igreja, de fazer com que a nossa mente seja renovada, que nós possamos ter reconexão com Deus, que é isso que a gente procura na igreja, né? Não é isso que você procura na igreja? Ser renovado por Deus e ter reconexão com Deus. As pessoas buscam, através do consumo, ter uma renovação e uma reconexão.
E como que você faz isso? Como que as pessoas fazem isso, tendo essa renovação e essa reconexão? Elas fazem isso comprando desenfreadamente. Comprando aquilo que você não precisa comprar. Por quê? Porque eu preciso satisfazer o meu descontentamento. Aí as palavras de Davi vão fazer muito sentido para a gente, porque ele vai dizer: não anda à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Ele está contente. Mas as pessoas, em sua maioria, elas procuram desfazer, ou elas procuram suprir o seu descontentamento através do consumo. Aí você começa a comprar um monte de coisa cara, um monte de coisa sem necessidade. Aí as pessoas, para ter esse contentamento suprido, o que elas fazem? Elas se endividam para poder ostentar. Afinal de contas, o meu telefone não é suficiente, tem que comprar um telefone mais caro, porque eu preciso mostrar que eu tenho um telefone mais caro. Elas se endividam para poder ostentar, para dizer assim: não, agora eu estou contente, agora eu tenho aquilo que eu quero, agora eu tenho aquilo que vai me trazer contentamento. Aí tu tem a tua televisãozinha lá de 42 polegadas que está funcionando. Aí fala assim: não, tem que comprar de 60, é a LED, LCD, tem que botar na minha casa, de 60. Aí mete aquele carnezão daquele tamanho, ó, parcelado em 24 vezes, que eu preciso ter. A minha já está velha, ela já está obsoleta, eu preciso ter a nova, porque assim eu vou estar contente. Porém, essas demandas, ao invés de gerar contentamento, elas trazem descontentamento, porque a gente nunca vai ser suprido nas nossas necessidades. Porque aquele único capaz e suficiente de suprir as nossas demandas e gerar contentamento no meu e no teu coração é Jesus Cristo. Ele é o único capaz de gerar contentamento. É o único capaz de nos fazer contentes, de nos fazer supridos, de nos fazer totalmente plenos, de fazer com que a gente tenha a condição de celebrar as suas dádivas que Ele nos dá diariamente com alegria e agradecimento. Agradecer a Deus por aquilo que a gente tem. Isso é contentamento. Davi está dizendo: não ando à procura, o rei de Israel, tá? De coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Timóteo, escrevendo na igreja de Éfeso, que era uma igreja que tinha um monte de problema a ser resolvido ali, Paulo escrevendo a Timóteo, a igreja de Éfeso, que tinha um monte de problema ali, ele vai dizer: porque nós trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ontem deu aquele chuvaral, não deu? Deu aquela chuva danada e queimada, não deu? Você não estava abrigado dentro da tua casa? Você estava no conforto do teu lar? Isso não é motivo suficiente para agradecer? Porque muita gente sofreu com a enchente, mas nós, pela graça e misericórdia de Deus, não fomos afetados. Isso é motivo do meu contentamento, da minha alegria. E valorizar aquilo que nós temos no Senhor, sabendo que estamos debaixo da poderosa mão dEle. O contentamento que Davi nos ensina e o contentamento que a gente aplica na nossa vida é viver bem com aquilo que a gente tem. É viver bem com aquilo que a gente tem. Ah, eu tenho o meu carrinho velho lá, ó. Precisa de pintar, tá velhinho. Mas é aquilo que eu tenho hoje, sou eu viver bem com aquilo que eu tenho. Sabe por quê? Porque se eu não estiver contente, eu vou lá, vou fazer um financiamento de 80 mil reais e vou me endividar todo. Eu não preciso disso. Não é aquilo que me define. O que me define é a graça e misericórdia de Deus. É isso que nos define. É viver bem, contente com aquilo que a gente tem. E essa satisfação, ela só vem através de Cristo. Porque Ele já nos deu a maior vitória que nós podíamos ter, que é a vida eterna garantida na cruz do Calvário. Nós temos muitos motivos para reclamar, mas nós temos o maior motivo de se alegrar e agradecer a Deus, a salvação que Ele conferiu na cruz pela nossa vida. E isso gera em nós contentamento. Mas ele avança no argumento, no versículo 2. Pelo contrário,
fiz calar e sossegar a minha alma. Pelo contrário, eu estou calmo, quieto e sereno. Como criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Então vai dizer, Senhor, eu estou exercendo humildade na minha vida, eu estou exercendo contentamento, e como uma criança que mama, está berrando, está cheia de fome, mas ela mama, e a partir do momento que ela tem suprida a sua necessidade alimentar, ela fica sossegada nos braços da sua mãe, assim é a minha alma para com o Senhor. Então, meu Deus, mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das tribulações, em Ti eu encontro sossego e descanso. O Senhor é capaz de me conferir sossego e descanso. Eu não tenho motivo para me atribular, porque eu estou aqui, sossegado debaixo das asas e dos braços do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu e você não temos motivos para andarmos inquietos, porque Jesus está de braços abertos para poder nos abraçar e nos amparar. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É o sossego. A gente vive numa sociedade muito inquieta, né? As pessoas, elas estão inquietas. Elas estão desesperadas através da sua demanda. O servo de Eliseu, ao se deparar com o exército da Síria, ele também ficou desesperado. Eliseu, ele adivinhava o que o rei da Síria sonhava. O rei da Síria sonhava, Deus falava assim, ele sonhou isso aqui. O rei da Síria falava em segredo com os seus comandantes, Deus falava para Eliseu assim, ele falou isso aqui, vai lá falar para o rei de Israel. Ou seja, Deus revelava aquilo que o rei da Síria falava. O rei da Síria não conseguia vencer Israel de nenhum jeito. Aí ele descobriu que quem estava dando a planta, né, vou usar um termo da atualidade, era Eliseu. Falou, esse cara aí que está dando a planta, então vamos matar ele. Ele reúne todo o seu exército e vai atrás de Eliseu. Aí quando ele chega diante de Eliseu, o servo de Eliseu lhe perde sossego. Ele fica desesperado, fala assim, meu pai, veio o exército todo para poder matar a gente. Aí Eliseu fala, meu filho, fica sossegado. Fica sossegado porque eles não estão vendo aquilo que a gente está vendo. Maior que está com a gente do que está com eles. Abre os olhos aí para ver a graça e a misericórdia de Deus na tua vida. Abre os olhos aí e vê os anjos de Deus acampados ao teu redor, te guardando e protegendo de todo mal. Abre os teus olhos aí e vê Deus te amparando e te guardando e te preservando para você poder sobreviver em meus holocaustos. Abre os olhos e sossega debaixo das mãos poderosas de Deus, porque Ele vai te amparar. É a promessa. Como a criança desmamada se aquieta no braço de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Isso nos motiva a descansarmos em Deus, sabedores que Ele suprirá todas as nossas necessidades. E acreditar que Ele nos sustentará e nos preservará até o fim. Porque Jesus, Ele morreu na cruz, não é para a gente viver desamparado, não é para a gente viver desconectado da presença dEle, mas Ele morreu na cruz para poder nos dar aconchego e para poder dar sossego para a nossa alma. Ele morreu na cruz para poder nos dar o amparo necessário para sobrevivermos em meio ao caos. É o sossego que Jesus dá para a minha e para a tua vida. Meu irmão, a situação pode estar difícil para você. E eu falo para você, a situação para mim não está muito boa também não. Sossega aí. Está tudo debaixo do controle da poderosa mão de Deus.
Nenhum fio da tua cabeça vai cair se não for debaixo da permissão dele. Aquele que começou a boa obra, na minha e na tua vida, ele é fiel para terminar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No final da história, tudo vai cooperar. A gente vai olhar para trás e vai falar assim, a gente precisou passar por aqui porque Deus teve esse propósito soberano para cumprir na minha vida. Sossega aí, irmão, vamos sossegar, porque Deus está sob o controle da situação. O rei de Israel pode estar te perseguindo como perseguia Davi, metaforicamente, mas o Senhor nos dá o sossego necessário para poder resistir em meio à adversidade. A terceira atitude que a gente desenvolve aqui é o sossego. E para terminar, versículo 3. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. A quarta atitude que a gente aprende aqui é a atitude da esperança. Ele usa um termo aqui muito interessante no hebraico, né, que a tradução a gente precisa se recorrer ao original. No hebraico, essa palavra espere é yashel. Yashel significa permanecer confiante, aguardar pacientemente. Não é aquela espera estática, não é aquela espera assim que você espera e fala assim, deixa acontecer, vai acontecer, eu não posso fazer nada, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho o que fazer. Não é essa espera morta, mas é uma espera viva de confiança, de permanência e solidez em Deus. Espera, ó Israel, no Senhor, nele nós temos ampla redenção. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Essa esperança é importante na nossa vida para que a gente possa suportar os momentos de tribulação. Os momentos da perda de um ente querido. Tenha a esperança que Deus vai consolar o teu coração. Morreu um ente querido? Perdeu uma pessoa? Deus nos dá a força necessária para a gente poder se amparar nele e ter esperança que ele consolará a nossa alma. A esperança para poder enfrentar uma falência, a esperança para poder enfrentar um desemprego, a esperança para poder enfrentar um problema emocional grave, a esperança para poder enfrentar uma doença. É a esperança. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. É para que a gente possa ter essa permanência, essa esperança sentada em Deus, no presente, no passado e no futuro. Desde agora, já agora e para sempre. No presente, no passado e no futuro. É a esperança que o Senhor confere para a minha e para a tua vida. E por que a gente precisa dessa esperança? Para a gente poder resistir às tribulações, sabendo que Deus providenciará o melhor para nós. Eu preciso ter esperança. Porque se eu não tiver esperança, eu sucumbo. Se você não tiver esperança, a gente cai na depressão, a gente cai na ansiedade. A gente precisa ter esperança para poder sobrepor as dificuldades e ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Mas não é ser vencedor para ter riqueza, mas é ser vencedor para ter tesouro espiritual, para ter riqueza espiritual, para ter fortalecimento na sua vida, para resistir ao caos e resistir às adversidades. É a esperança que Deus nos confere, é a esperança para que a gente possa confiar nas suas promessas, sabendo que Ele irá cumprir os seus propósitos infalivelmente. É a esperança para confiar nas promessas de Deus. Davi, ele estava vivendo um momento de extrema dificuldade na sua vida. Ele estava sendo perseguido, mas ele tinha esperança que Deus cumpriria o propósito. Ele tinha esperança que Deus o faria rei de Israel. E em nenhum momento ele foi desobediente a Deus e desleal a Deus para que esse propósito se cumpra, porque ele tinha a plena certeza e a convicção que Deus iria cumprir. Assim como Deus tinha promessa na vida de Davi, Deus tem promessa na minha e na tua vida. Ele nos chama hoje para que a gente possa ter esperança de aguardar nele, de permanecer firme nele, de resistir às tentações diante dele, para que ele possa cumprir as suas bênçãos em nós. O profeta Jeremias, ele viu muita desgraça na vida, muita desgraça. Ele foi um cara que participou dos momentos mais dolorosos de Israel, da história de Judá, quando a cidade de Jerusalém foi tomada. Quando a cidade de Jerusalém foi totalmente destruída. Jeremias, ele foi testemunha ocular desse acontecimento. E aquilo lhe gerou uma dor tão intensa nele, que ele proferiu uma lamentação, que se tornou um livro da Bíblia. Lamentações de Jeremias. Ele proferiu uma lamentação em tom fúnebre,
para que aquela dor pudesse ser colocada para fora. Mas no meio da lamentação, ele traz uma palavra de esperança. Ele vai dizer: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Eu tenho certeza absoluta aqui que ninguém está vivendo a dor que Jeremias viveu, mas a palavra que Jeremias proferiu é a mesma palavra para a minha e para a tua vida. A nossa porção é o Senhor, diz a nossa alma, portanto, esperaremos nele. Ele vai cumprir os seus propósitos soberanos na minha e na tua vida. Mas como você pode afirmar isso, cara? Com essa fé toda, com essa convicção toda, como é que você pode falar isso assim, ó, direto? Nós temos motivo para ter essa esperança. Esse motivo se chama Jesus Cristo. Ele morreu na cruz por nós. E um dia ele voltará para nos levar para viver uma eternidade maravilhosa para a sua glória. Ele voltará infalivelmente. A gente tem que crer nisso. O velho, o novinho e adolescente. Tenha esperança, porque um dia ele vai voltar para que nós possamos viver uma eternidade maravilhosa na presença dele. E assim a gente vai sobreviver. A gente vai sobreviver em meio às adversidades da vida. Sabendo que essa sobrevivência pressupõe a aprendizagem da humildade, a aprendizagem do contentamento, a aprendizagem de poder sossegar em Deus e a aprendizagem de ter esperança, porque o Senhor nos fortalecerá. Feche seus olhos e vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo.